Olá, muito boa noite para todo mundo. Desde a Baixada do Ribeirão da Solidão, pelas encostas e até o Espigão, a Cerração vestia a paisagem quando a boiada cuiabana começou a viagem para Alvorada do Norte. E depois de uma semana nesse transporte, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV está chegando agora na Fazenda do Taboado para entregar o gado e contar como foi vencida essa lida estradeira. Começando a recitação com a apresentação da prosa abrideira do dia. Tirar boi de arribada, apartar uma bezerrada ou fazer o rodeio da boiada, nada disso é dificultoso para o boiadeiro acostumado na lida. Mas se o caso for a respeito de como fazer o planejamento do calendário de reprodução para garantir o melhor rendimento e a máxima qualidade da próxima geração de animais da propriedade, aí o serviço já é mais penoso e a vida do companheiro fica mais complicada. Mas o amigo não carece mais de ter padecimento nessa hora, porque agora é só perguntar e buscar esclarecimento com quem tem mais conhecimento, participando aqui da nossa sessão sobre raças e cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Rafael Lenk, do município de Brasileia, no Acre. Ele está interessado no gado Brangus para usar em cruzamentos lá na fazenda e está querendo saber quais as vantagens e desvantagens da raça lá na região norte do Brasil, né? Pois então, tendo sido a perguntação devidamente encaminhada para quem pode responder da maneira mais acertada, a gente agora fica de fora para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Rafael. Bem, primeiramente a gente precisa saber que tipo de matriz que você vai usar o Brangus, né? Logicamente que aí no Acre, quando a gente fala em raças bimestiças, a gente tem que dar preferência para inseminação, porque o calor é úmido aí e animais bimestiços 5/8, 3/8, por eles terem um metabolismo mais alto do que um animal meio-sangue, do que um animal azeboado, eles sofrem um pouco mais no calor. A termorregulação deles é pior, ou seja, eles dissipam calor com mais dificuldade. Esses animais 5/8 vão muito bem num calor seco ou então no sul do país, onde eles se adaptam muito bem porque eles criam pelo no inverno e perdem pelo no verão, no calor úmido, né? Então, o que a gente preconiza é que você faça a inseminação, né, dos melhores touros brancos que estão nas centrais. Na Gênix nós temos aí o Draco e outros touros que vão muito bem, que também vão servir muito bem para o teu propósito. Se você for usar sobre a Nelore, você fará animais com 31% de sangue europeu, ou seja, 70% do sangue dos animais filhos de Brangus com Nelore serão zebuínos, o que vai conferir muita adaptabilidade a esses produtos. Brangus na sua Nelore, excepcional para adaptabilidade. Se você está pensando em usar o Brangus para fazer um tricross sobre as suas fêmeas meio sangue, você pense que você estará gerando animais com 56% de sangue de Angus. Ou seja, é um animal que tem um pouco mais que meio sangue do frio, e aí ele sofre um pouco mais com o calor, sendo necessário uma suplementação alimentar pós-desmama. Se você for desmamar e tiver capricho, dando 0,5% do peso vivo de ração, que aí ele vai ser desmamado na época da seca, né? Basicamente. Então depois você pode jogá-lo no confinamento para aproveitar esse metabolismo alto dele e terminá-lo rapidamente. Mas lembre-se, Brangus na meio sangue gerará filhos que requerem cuidados após a desmama. Eu sempre recomendo o uso, quando a gente fala em inseminação, de Angus na Nelore. Então você fará sua meio sangue, onde realmente você tem choque máximo, heterose e adaptabilidade, o que esse casamento faz com que tenhamos produção espetacular, fêmeas meio sangue que são assim fantásticas no tocante à reprodução, e machos também muito pesados. Se você está pensando em inseminar com Brangus, insemine as suas zebuína com Brangus, para você não ter pelo, ser um animal muito adaptado para o campo,
Ou então, se você quer caprichar após desmama, Brangos nas suas F1 fazendo um tricross também de altíssima qualidade, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. A boiada é de pouca era e não está dando demonstração de que está cansada, mas tendo cumprido só 1/3 do roteiro estabelecido para esta jornada, a hora é recomendada para fazer uma parada ligeira, só no tempo de a companheira passar aí a tramela na janela e é já que a marcha será retomada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Já faz tempo que os companheiros e companheiras boiadeiros adquiriram a sabedência de que, para garantir um lugar na jardineira que vai levar a pecuária brasileira no rumo do futuro por um trilheiro seguro, o vivente necessariamente tem de investir em tecnologia e na modernização do seu sistema de produção, o que, logicamente, inclui a nutrição do gado, né? Pois uma providência que poderia ser de grande valência para quem tem urgência de dar atendimento a esta precisão é a substituição do sal mineral pela suplementação com proteinado. Mas a questão é que o custo inicial da mudança na composição da ração sempre deixa o fazendeiro assustado, né? Pois então, para esticar uma prosa a respeito de como é que isso pode ser feito para garantir o retorno financeiro lá na frente, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Danilo Oliveira, consultor da Reagro, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Salvador, a capital da Bahia. Boa noite, Danilo. É uma grande satisfação ter a sua presença internética aqui no nosso rancho eletrônico. Seja muito bem-vindo e faça o favor de se sentir perfeitamente à vontade, viu? E à tua vontade, para mim a satisfação estar aqui pela primeira vez. A satisfação é nossa, Danilo. Ô, Danilo, nem seria carecido de fazer aqui essa explicação, né? Mas sempre é bom desfazer aí alguma dúvida que alguém ainda possa ter, né? Qual é, então, a diferença principal entre o que a gente chama de sal branco, né, e o proteinado? O sal branco, você já citou, é uma mistura que tem só basicamente minerais, né? E o proteinado a gente adiciona, junto com essa suplementação mineral, alguma coisa de farelos, né? No caso, farelo de sorgo, farelo de milho, né? E vem alguma fonte proteica, no caso, farelo de soja, amendoim, e uma fonte de nitrogênio não proteico, no caso, a famosa ureia. Então, assim, o proteinado é a mistura de ureia, farelos proteicos, farelos energéticos, né, com os minerais. E isso provoca um desempenho melhor para os animais. Uhum. Ô, Danilo, agora, é impossível melhorar a nutrição sem aumentar o custo, né? Como é que o pecuarista pode começar a fazer essa mudança sem pôr em risco as contas da fazenda? É muito importante o cara não só olhar o custo do produto, ele tem que olhar o custo da arroba que ele está produzindo, né? Então, se ele estiver investindo um pouco mais ou gastando um pouco mais com a arroba produzida mais barata, ele está ganhando mais dinheiro. E é isso que o proteinado tem feito na maioria das fazendas, né? A diária do mineral hoje, ela oscila, Cid, na casa dos 40 a 60 centavos por dia, né? Dependendo da categoria e do consumo. O proteinado, ele oscila de 55 a 75 centavos, né? O proteinado de baixo consumo. Então, assim, a gente pensa na ordem de 15 a 25% de aumento aí no seu desembolso por dia, né? Então, é fácil da gente administrar esse número. Uhum. Agora, considerando então que a gente vai começar aí essa suplementação proteica, né, com um pouquinho, né, uma porcentagem pequena do peso vivo do animal, né? De quanto vai ser aí o aumento do gasto do fazendeiro, comparando com o sal, mas principalmente, quanto é que vai ser o ganho lá na frente no rendimento desse animal?
As suplementações minerais tradicionais, o consumo oscila aí na ordem de 70 a 90 gramas por cabeça, né? Pensando numa recria engorda. Se a gente for adicionar um 0,1% do peso vivo, a gente vai para um consumo de 300 gramas, que aí a gente aumenta em 230% o consumo de suplemento no dia, né, dessa fazenda. Mas na hora que a gente faz a conta da produção de arrobas por animal por ano e por animal por hectare, esse incremento é na ordem de 200 gramas, ou seja, o animal chega a ganhar 2 arrobas a mais por ano, né? Antecipando de 4 meses na época das águas e até mesmo 6 meses na época da seca o abate. Com isso, o produtor gira mais rápido o seu estoque e aumenta seu faturamento, tornando as margens mais positivas, né? Quer dizer que, basicamente, a grande vantagem aí de se usar o proteinado é produzir mais e, ao mesmo tempo, reduzir o custo por arroba produzida na fazenda. É isso, né, Danilo? É isso mesmo. Sim, historicamente, a gente tem trabalhado na época da seca, por exemplo, com suplementação mineral, com ganhos na ordem de 150 gramas, 200 gramas. Se o produtor gasta R$60 por cabeça mês, quando você faz a conta dessa arroba produzida, é uma arroba de R$200, R$180, né? Hoje a gente está vendendo um boi de 210, então na época da seca praticamente a operação desse cara fica inviável, né? Ele não consegue ganhar dinheiro. Quando eu adiciono o proteinado na época da seca, eu já trago essa arroba produzida para a ordem de 120 a 150 reais e ganhando na ordem de 70 reais de arroba produzida, né? Na época das águas, esse ganho ainda aumenta. Por quê? Porque eu aproveito melhor as pastagens e os ganhos eles aumentam. Então, assim, eu consigo fazer uma arroba de 60 a 70 reais na época das águas com a suplementação proteica, né? E se a gente for trabalhar só no mineral, a gente tem uma arroba na casa de 140 reais, né? Praticamente o dobro do custo da arroba produzida, né? Então, assim, é uma estratégia que a gente precisa pensar nela de forma eficiente e em larga escala para a gente tornar a pecuária brasileira mais eficiente. Ô Danilo, agora, o jeito de usar a suplementação com proteinado, né? Ele pode variar aí conforme as estações do ano, então, conforme a necessidade do animal em cada estação do ano? Com certeza, assim. Eu gosto de falar que a gente tem quatro tipos de capim, né? O capim da época das águas, o capim da época da seca, que são bem conhecidos aí, mas nós temos o broto, que é a fase que começa as chuvas, e nós temos a bucha, que é a fase que se encerra as chuvas, né? Então, nessas duas fases aí, que são as fases de transição, o proteinado ele se destaca, porque o rumen do animal ou o bucho do animal, ele não sente tanta variação. E com isso o desempenho fica mais uniforme, né? E com isso o animal consegue não perder, né, a velocidade de ganho de peso que ele já está expressando durante o período, né? Ô Danilo, quais são as categorias de animais que devem receber a suplementação proteica no rebanho? Basicamente, assim, na maioria dos projetos a gente trabalha muito forte na recria engorda, né? As características aí de trabalhar com suplementação mais agressiva ou os produtores já têm um know-how um pouco de atrair e de entender a importância da nutrição. Não, já numa fazenda de vaca, não tem nenhum problema trabalhar as categorias de vaca, de novilhas. Só tem que ter cuidado um pouco com as categorias de bezerro, de 0 a 4 meses, por conta da introdução da ureia nos suplementos, entendeu, Sidney? Então, todos os animais podem comer, tomar cuidado com a questão dos bezerrinhos novos, que são animais que podem sofrer alguma toxicidade por conta da ureia. Muito bom. Ô Danilo, agora para fazer esse tipo de suplementação, o pecuarista pode continuar usando o mesmo tipo de coxo que ele já tem na fazenda ou tem que mudar? Os maiores erros hoje na pecuária é coxo, né? A área de coxo nem para o mineral ela está sendo atendida, e se a gente mudar para o proteinado, nós vamos ter que dobrar essa área de coxo e chegar em 15 centímetros por cabeça de coxo, né? Então, basicamente, a gente vai ter que mudar o prato do boi na hora que a gente evolui na nutrição, no caso, saindo do mineral e indo para o proteinado. Agora, quais são, basicamente, aí, lógico, né, os cuidados que a gente deve tomar para guardar o suplemento proteinado na fazenda? Os cuidados é tentar não deixar esses produtos mais de 6 meses, né, no estoque, e descolar das paredes e colocar sobre pallets, né, por conta da umidade que é transmitida nas paredes. Então, tem que ter cuidado com a questão da umidade
6 meses eu acho que é o tempo máximo para ser utilizado esse produto e fazer controle de roedores, né? Porque como tem milho, como tem soja, como tem farelos nos suplementos proteicos, né, nos proteinados, a atração de roedores é mais intensa. A rataiada fica com fome, né? Ô Danilo, queria agradecer demais a tua participação aqui no programa. A gente é parceiro, viu? Sempre que tiver novidade, liga aí pra gente prosear um pouquinho mais. Obrigado, até a próxima. Grande abraço para você. Valeu, Sidney. Satisfação estar aqui e conte com a gente. Estaremos aqui com frequência. Muito obrigado. Tendo palmeado metade do cerrado na pega da soca do gado que já está engordado, para formar mais um lote e levar para o mercado, a gente pede agora a devida licença dos companheiros e companheiras boiadeiros para fazer mais um intervalo ligeiro para descansar cavalos e cavaleiros, prometendo voltar em seguida para fazer então a discussão do caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Com o trabalhador brasileiro esperando o pagamento do salário e o açougueiro ainda animado por conta do aumento do movimento desde antes da virada do calendário, a nossa praça boiadeira está embicada de novo na subida da ribanceira. É só o tempo de piscar o olho 3 vezes e o Terra Viva DBO na TV já vai estar de volta. Aguarde. Para fazer uma negociação bem conduzida, uma parte requerida é pura arte e a outra é informação. A primeira, os companheiros e companheiras boiadeiros já têm. E a segunda, a gente passa agora com a apresentação do noticiário, do nosso comentário, a respeito do caso que foi passado com o boi gordo e a sua cotação no mercado. Pois o que tem para ser contado é que, com a semana brideira de abril já avançando ligeira no calendário, o céu de outono está cinzento e o povo do mercado pecuário ainda está cismento, sem saber direito e querendo adivinhar qual a direção que a nossa praça boiadeira vai pegar no eito. O caso foi que, contrariando a previsão dos especialistas, no encerramento da quaresma e na celebração da Páscoa, o movimento no comércio varejista de carne teve um aumento até que bem substancioso no Brasil inteiro, o que deixou o açougueiro esperançoso a respeito da volta da sua freguesia. Aí o que aconteceu foi que, mesmo com a câmara fria estando ainda mais para cheia do que para vazia, o estoque de mercadoria já diminuiu uma coisinha assim de nada, né? Mas isso já foi suficiente para melhorar a demanda no mercado do produto com osso no atacado. E repare, o companheiro boiadeiro, que o trabalhador brasileiro ainda não recebeu o pagamento do salário mensal. E conforme é do conhecimento geral, só depois de sentir a quenturinha do dinheiro na algibeira é que o vivente vai cuidar de ocupar outra vez a gaveta de carne na geladeira, né? O problema é o outro lado dessa questão, que vem a ser o forte crescimento registrado até agora no abate de gado em todas as principais regiões de comercialização de animais no Brasil. Conforme a gente até já falou aqui, nos 2 primeiros meses do ano presente, a boiada recebida pelos frigoríficos no país inteiro teve um aumento de 26,7% na comparação com o período correspondente de 2023, sendo que a participação das fêmeas no total passou de 50% em janeiro agora para 56% em fevereiro. O resultado é que, mesmo com o consumidor mais presente no mercado agora do que no ano passado, o dono do frigorífico não está encontrando dificuldade para esticar a sua programação de serviço. E por conta disso, o comprador continua correndo o trecho facão derriçador de preço na mão, mas assim mesmo, pelo menos por enquanto, o pecuarista está conseguindo escorar a pressão baixista. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a arroba subiu em 7 dessas praças e caiu só em 2. E a gente registra, então, com satisfação, que a lista das arribadas foi encabeçada pelo norte de Mato Grosso, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 210 e a vaca para R$ 189, a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho aumentou sozinho, valendo agora R$ 218. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi melhorou para R$ 210. O norte mineiro foi no mesmo trieiro, com o macho pulando para R$ 212. Em Paragominas, no Pará, a fêmea já não sai mais por menos do que R$ 194. Em Santa Catarina, o boi foi levantado para R$ 240.
Mas no Rio de Janeiro a vaca foi rebaixada para R$ 190. E no Rio Grande do Sul o mercado andou em rumos desencontrados. Em Pelotas, a fêmea aumentou para R$ 7,05 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 211,50 por arroba. Já no oeste do estado, a vaca piorou para R$ 7,30 o quilo, ou R$ 219 por arroba. Se eu tirar a minha viola da sacola, não vai ser para falar só a metade da verdade, porque eu tenho coragem suficiente para escorar essa gente que vive de fazer traição e falsidade, achando que por ter posição na sociedade pode se sustentar montando no cangote de quem não tem dote nem riqueza. Eu tenho certeza do que digo e não tenho medo nenhum do perigo. O meu peito é um lajedo e quem quiser ser meu amigo pode se chegar e marchar comigo para defender a honestidade e a nossa dignidade. Esta é uma das mais de 800 prosinhas versejadas que eu mesmo escrevi para serem recitadas aqui no fechamento da nossa apresentação de todo dia e depois foram escolhidas para fazer parte dos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já rodaram toda essa imensidão do chão brasileiro, levados pela mão dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não, e acabaram chegando até lá em terras estrangeiras para a surpresa e alegria deste escrivinhador de poesia roceira aqui. Se o amigo e a amiga que estão aí na frente da televisão escutando esta nossa falação também tem este mesmo gosto pelas coisas do sertão e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou para completar a coleção, podem ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E a gente teria ainda muita coisa para contar, mas aí a conversa iria até pelo menos o romper do dia. E sendo assim, a comitiva se despede do povo desta freguesia e faz a retirada, deixando já a palavrada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.